Então, boa tarde, gente. Com a nossa última palestra, a gente vai ter agora arquitetura e urbanismo. Nós temos 5 pessoas, então, né, muita coisa. Eu vou apresentar eles. Nós temos o Renato, o professor Renato, o Danilo, o Antônio, a Mariana e a Sara. Então, a palestra começa agora de 5h30, né? E vai até 6h30. Então, espero que vocês aproveitem, tirem suas dúvidas. E é com vocês, galera. Olá, pessoal, tudo bem com todo mundo aí? Meu nome é Renato Medeiros, eu sou professor do Departamento de Arquitetura, sou vice-coordenador do curso e estou aqui representando a coordenação, certo? Então, primeiro, queria agradecer o convite, né, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o nosso curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. É com muito prazer que a gente vem aqui para transmitir algumas informações, né? Hoje, como foi dito, somos 5, né? Eu sou professor e temos mais 4 discentes, uma recém-formada, né? No caso, Sara. E aí a gente vai ter hoje aqui a participação de Antônio, de Danilo, de Mariana e de Sara. Bem, o nosso curso ele foi fundado ele já tem um pouco mais de 45 anos e é um curso que hoje é reconhecido como de excelência no país, né? Então, aqui, a gente apresentar, como eu falei inicialmente, apresentar um pouquinho, né, a respeito dele para que vocês conheçam melhor o que é que a gente faz, inclusive o que é que a profissão, o que é que o arquiteto e urbanista faz, mas nós também temos uma característica de termos uma relação muito boa com os nossos discentes. Então, a gente tem uma aproximação muito grande, né, com os nossos alunos, e a gente achou, né, nós que fazemos a gestão, nós achamos que nada mais justo e nada mais interessante, inclusive, do que ouvir esses depoimentos e assistir essa palestra a partir da experiência que eles têm. Então, eu me retiro, né? A gente abre espaço para que esses 4 possam falar um pouco sobre o nosso curso, que inclusive hoje foi agraciado com mais um prêmio, digamos assim, nacional. Nós recebemos uma acreditação, né, que confere, né, que confirma, na verdade, esse grau de excelência que nós temos. Então, eu vou pedir para o pessoal começar a apresentação, né, e novamente agradecer o convite, desejar boa sorte e dizer que estamos à disposição, seja através das nossas redes sociais, através dos nossos e-mails, seja através, quando tudo isso passar, da nossa relação no próprio departamento, tá bem? Então, muito obrigado. Passo a palavra para os queridos alunos. Oi, gente, eu sou Danilo Viana, do 5º período, atualmente. Oi, gente, eu sou Antônio, eu também sou do 5º período, atualmente. Oi, gente, eu sou Mariana, estou no 6º período atualmente. Boa tarde, todas e todos. Eu sou Sara, não estou mais no período, porque sou a egressa, recém-egressa do curso. Terminei no fim de 2019 e é isto. Vamos comigo, então? Deu bom? Pode passar. Ah, já passaram. A gente trouxe aqui essa frase de Le Corbusier, arquiteto urbanista, que ele diz que a arquitetura é um estado de espírito e não uma profissão. Entrando no curso, vocês vão ver um pouco disso, porque quando a gente entra no curso, a gente se depara com um mundo gigantesco de possibilidades, que só faz se expandir período após período, e que quando você termina o curso, ele continua se expandindo. A gente tem muitas possibilidades de atuação, e a gente vê muito na prática a arquitetura como um estado de espírito, porque a gente não está ali envolvido com a arquitetura só quando estamos no horário certo de estudo ou de trabalho. A gente, como tem como campo de estudo tudo que está em volta, todos os espaços, é muito comum a gente levar isso para a mesa de bar, para os rolés, para as saídas,
E acho que por isso é tão atual essa questão de que é um estado de espírito. É uma coisa que a gente leva muito para o cotidiano. Pode passar o slide. E aí, o que é arquitetura e urbanismo? A gente vai, aqui nesse momento, falar bem em linhas gerais, porque, como eu disse, é algo que a gente tem muitas possibilidades de atuação, e logo em seguida a gente vai falar algumas delas. Mas, em linhas gerais, essa parte esse estudo, essa área do conhecimento, a área de atuação em que a gente trabalha com planejamento, projeto, organização dos espaços, e aí, por espaços, todos os espaços em que a gente desenvolve a vida cotidiana e que a gente desenvolve as atividades essenciais para a vida humana, mas não só as essenciais. E aí também tem toda a questão do urbanismo e não apenas da arquitetura, porque a gente também lida com a forma como a gente se relaciona com o território, a forma como o território se relaciona com a gente, como isso tudo vai moldando um ao outro. É o nosso campo de estudo, mas também, né, a área de planejamento, projeto do espaço urbano, da cidade, de espaço rural. Então, arquitetura e urbanismo é toda essa área do conhecimento, do estudo, de atuação, em que a gente planeja, projeta e organiza espaços, seja que espaço for esse. Não fazemos isso sozinhos, né? Contamos com uma série de outros profissionais que são essenciais para que esses espaços sejam pensados e materializados. Pode passar o slide, por favor. E aí, o que um arquiteto urbanista faz, de fato? Só faz desenho? Não, a gente não só faz desenho. Envolve cálculo, porque pelo menos na minha época era também um clichê. Não apenas, pode envolver, mas pode ser que não. E aí, passa o slide, por favor, para a gente falar de algumas dessas áreas. Que áreas são essas? Planejamento e projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Então, também é da nossa atuação a questão da paisagem, do construído, né, de edificações, do espaço urbano. Também falamos de tecnologia da construção, por isso que eu falei que pode ter cálculo, mas na sua atuação pode ser algo bem forte, presente, mas pode ser que não, porque você também pode estar envolvido com as instalações sanitárias, instalações elétricas, com desenvolvimento de tecnologias de estrutura, e por aí vai. Também pesquisa é algo que algumas pessoas se detêm a desenvolver nas pesquisas científicas. Desenvolver desenhos de mobiliário, fazer o projeto daquele imóvel que você quer específico para sua casa, restauro de edifícios, porque a gente também trata da questão do patrimônio das nossas cidades, dos nossos espaços, o acompanhamento de obras, luminotécnica e acústica, projetos de interiores, tudo isso e mais algumas outras coisas que se desdobram daí, a gente pode fazer. Pode seguir. E aí, trazendo um pouquinho, então, para o nosso curso de Arquitetura e Urbanismo da UF, já que nós somos alunos da UF, então, a gente só tem realmente condições de falar de como é a nossa vivência do curso na UF. Mas aí já fica uma informação também de que mesmo arquitetura, né, como Sara falou, ser um curso tão amplo, de atuações tão amplas, cada faculdade, universidade, ela tem em si suas abordagens. Então, a gente vai falar um pouquinho, trazer um pouco do que é o curso de arquitetura na UFRN. Pode passar, por favor. Então, como o professor Renato falou no início, né, o nosso curso ele foi fundado em 74, então a gente tem 45/46 anos, e antes ele era vinculado ao Departamento de Engenharia Civil. Hoje ele faz parte do Centro de Tecnologia, e aí é uma curiosidade, porque, por exemplo, em outras universidades ou faculdades, vocês podem ver o curso vinculado à parte de humanas, ao setor de artes, então vai variar muito da forma como a instituição de ensino ela vai abordar arquitetura e urbanismo. E aí nós temos essas 6 áreas, que são as 6 áreas que nós estudamos e que temos dentro da UFRN como campo de conhecimento. A área de representação e linguagem, que é justamente aquela voltada para como expressar a arquitetura, como comunicar a arquitetura, como eu represento a arquitetura e o urbanismo, certo? Então, aí envolve a questão de representação por maquetes físicas, maquetes eletrônicas, e todos os meios de representação e linguagem de comunicação dessa arquitetura e do urbanismo. Tem a área de projeto, que é voltada justamente para esse processo projetual.
Tem a área de paisagismo, que aí é as noções sobre como o projeto envolve, né, se relaciona com a parte do meio ambiente, da vegetação, como é que a gente insere essa parte de paisagismo no nosso projeto, seja de arquitetônico, seja urbano. Também tem a área de estudos urbanos e regionais, que aí envolve justamente uma escala bem macro, né, da cidade, planejamento urbano, como é que as decisões urbanas influenciam na vivência da sociedade, o quanto uma via pública ela pode interferir na vivência daquela cidade, na conexão entre um bairro e outro. A gente também tem a área de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo, então é uma área mais voltada para a compreensão da origem, da evolução, de como se dá o desenrolar da arquitetura na história, né, do nosso país, do mundo em si, da nossa cidade, e também a área de tecnologia, que já é uma área mais voltada para o estudo de novos meios, técnicas de expressão e da própria construtibilidade, né, a questão da tecnologia da construção. Então, essas são as áreas que a gente aprende e estuda no curso. Pode passar. Como reforçando o que Sara e Antônio falaram, o nosso curso ele tem uma característica muito forte, que é a da multidisciplinaridade. E é porque a gente se utiliza de muitas disciplinas e áreas do conhecimento, então a gente tira conceitos e análises de diversas áreas. Outro ponto, principalmente no curso da UFRN, é uma formação interdisciplinar. E o que seria essa formação interdisciplinar? É um curso em que as disciplinas estão intrinsecamente relacionadas, a gente trabalha de forma integrada. Porque a gente entende que o estudante, o futuro profissional de arquitetura e urbanismo, o futuro arquiteto e urbanista, ele é responsável e ele tem que ser responsável e consciente sobre os mais diversos processos que constituem o projetar e o pensar as cidades. Em relação às disciplinas de ensino médio, que basicamente estão na grade curricular do ensino médio, a gente retira da matemática os conceitos de geometria, da física, o funcionamento das estruturas e de uso de cores, bem como as ondas sonoras e também de calor dentro da edificação. Da biologia, a gente vê um pouco sobre os estudos de paisagismo e composição da paisagem. Da história, a gente identifica e tenta relacionar qual era a produção da arquitetura há 500 anos atrás, há 50 anos atrás. Da geografia, a gente compreende que o uso e a ocupação da terra urbana tem uma relação direta com os processos e estudos da geografia. Das artes, eu acho que a gente nem precisa tocar no assunto, porque todo mundo vem à mente quando pensa em arquitetura, também pensar numa forma de expressão, e a gente estuda muito o conceito de estética e como aplicá-lo nas edificações e nos espaços urbanos. Da filosofia, é bom sempre pensar sobre a arquitetura como uma ciência não exata, e que ela expressa a relação do homem tanto consigo mesmo como em relação aos outros. E da sociologia, a gente percebe que os processos de entendimento político e social no nosso contexto capitalista, ele tem direta relação com a produção das nossas cidades, das nossas casas e os demais espaços. E, por fim, da linguagem, a gente percebe que a arquitetura ela transmite mensagens e códigos. Ela é uma ferramenta de expressão, e é por isso que a gente retira também da linguagem um certo conhecimento. Pode passar. Como o professor Renato vinha falado, nós somos um curso de grande excelência e reconhecimento. E a gente trouxe aqui a avaliação do curso tanto pelo ENAD e do CalBR, e o ENAD é um exame nacional de desempenho dos estudantes, que ele é realizado pelo MEC, e ele tem ele avalia os cursos numa escala de 1 a 5, do pior até o melhor desempenho. E o nosso curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, ele vem sendo avaliado com nota máxima desde 2015, acredito eu, e também o CalBR, que é o nosso conselho de arquitetos e urbanistas, que faz a expedição das nossas carteiras profissionais. Ele, recentemente, no caso hoje à tarde, ele entregou um certificado de acreditação, que seria um curso de excelência a nível federal, em que a gente ficou bem classificado junto com a FURB, a Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina, e a Mackenzie, de São Paulo.
Então, nós temos uma grande carga para carregar. Pode passar. Bom, aqui são alguns grupos de pesquisa que existem no nosso curso, atrelados ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que é o que responde sobre o corpo docente e a pós-graduação. E esses grupos de pesquisa são o Ecohabitat, que são estudos contemporâneos do habitat, o GEAL, que é o Grupo de Estudos de Habitação, Arquitetura e Urbanismo, o GERA, que é o Grupo de Estudos, Reforma Agrária e Habitat, o GEPUC, que é o Grupo de Estudos, Processos Urbanos Contemporâneos, o HCURB, que é o Grupo de Pesquisa de História da Cidade e do Urbanismo, o MUSA, que estuda Morfologia e Usos da Arquitetura, o PROJETAR, que é o Projeto de Arquitetura e Percepção do Ambiente, e o Conforto Ambiental e Eficiência Energética. Pode passar, por favor. E no nosso prédio, que fica localizado no setor 4, ao lado do setor 4, tem os seguintes laboratórios, que é o LabSec, que é o Laboratório de Sistemas Estruturais e Construtivos, o LabCon, que é o Laboratório de Conforto, o LabInf, que é o Laboratório de Informática, o LAPS, Laboratório de Projetos Integrados, o LabMac, que é o Laboratório de Maquetes, o LABEM, Laboratório de Estudos da Madeira, e a nossa biblioteca setorial, professor Dr. Marcelo Tinoco, que fica dentro do nosso prédio. Pode passar, por favor. Aí é o nosso prédio de arquitetura, que a gente chama carinhosamente como galinheiro. A comunidade acadêmica da UFRN conhece o prédio de arquitetura como galinheiro, sempre se refere assim a ele. E tem uma história por ele se chamar galinheiro, e geralmente as pessoas descobrem isso quando entram no curso. E aí a gente vai manter essa tradição, quando vocês entrarem no curso, perguntem a qualquer aluno que a gente vai explicar. E, além de explicar, a gente vai falar as outras lendas que existem na UFRN sobre. Mas pode passar, por favor. Aí é como se fosse uma pequena passarela, mas não é uma passarela, é no chão, que dá o acesso ao nosso prédio. Esse todo ele foi construído, se eu não me engano, em 2014. Antes ele não tinha. E os nossos alunos costumam ficar muito na frente do prédio de arquitetura. A gente, às vezes, vai conversar, como muitas pessoas utilizam o prédio para estudar. Geralmente, quando a gente quer ter um momento de maior descontração, sem afetar os alunos que estão estudando dentro do prédio, a gente fica do lado de fora conversando e pegando um vento, porque essa parte aí é uma das partes mais ventiladas do campus. Pode passar, por favor. Aí é o átrio do galinheiro, é onde tudo do nosso curso acontece, é onde nós temos manifestações lúdicas, onde existem rodas de conversa, onde existem pequenas palestras, onde a gente socializa, onde a gente estuda, onde a gente almoça. Algumas aulas, inclusive, acontecem nesse átrio do galinheiro, algumas apresentações de trabalho de final de semestre acontecem nesse átrio do galinheiro. A apresentação dos calouros acontece no átrio do galinheiro. Então, realmente, a gente faz desse átrio a alma do nosso prédio. Pode passar. Bom, no curso há alguns projetos de extensão, sendo eles o Fórum de Direito à Cidade. Ele vai falar muito sobre questões do direito à cidade, principalmente no enfoque de Natal, trazer várias abordagens, palestras, mesas redondas. Pode passar. O PET de Direito à Cidade também, que é onde a gente sai de dentro da universidade e vai ter um contato mais próximo da comunidade, levando reflexões, fazendo algumas oficinas, alguns workshops,
conversando com as pessoas, entendendo como as pessoas percebem a cidade, quais são as frustrações de se estar na cidade, os sonhos que se tem de uma cidade no futuro. Pode passar, por favor. Aí é o escritório modelo de arquitetura e urbanismo, formado por estudantes. Nós temos uma professora orientadora, eu faço parte desse projeto de extensão, que é o Maré Mal. Atualmente, no Rio Grande do Norte, nós só temos o Maré Mal como escritório modelo de arquitetura de todas as universidades de arquitetura do Estado. Nós temos uma atuação mais próxima, quando a gente realmente vai prestar essa assistência a comunidades que geralmente não têm tanto acesso, né, à arquitetura e urbanismo, e muitas vezes nós prestamos algumas trocas mais materializadas em territórios específicos. Nessas imagens, foi na Praça da Maré, lá no Paço da Pátria, no final do ano passado, quando alunos se juntaram e modificaram de modo artístico alguns aspectos dessa praça. Não é porque eu faço parte, não, mas é incrível esse projeto de extensão. Pode passar. E o Alecrim Desenhado, que faz parte do Urban Sketchers Natal, onde alunos, professores, alunos da graduação e da pós-graduação se juntam em certos lugares, aos sábados de manhã, geralmente, e vão ficar desenhando paisagem, desenhando. É um momento terapêutico, digamos assim. Vai desenhar paisagem, vai desenhar prédios históricos. É uma temática livre e, no final, todo mundo coloca os seus desenhos um ao lado do outro e vai conversar sobre. É também um projeto de extensão assim, maravilhoso. Pode passar. Pronto. E aí, chegando, depois que a gente teve toda a parte de infraestrutura e também de como é o curso de arquitetura de modo geral na UFRN, a gente vai passar sobre como é o enfoque de cada período, né? São 10 períodos o curso de arquitetura, então são 5 anos, né, de graduação. E aí, em cada período desse, como a gente falou, né, a gente tem um aprendizado integrado, em que a gente tenta relacionar sempre o nosso conteúdo com aquilo que é vivido na cidade, com aquilo que é vivido no nosso ambiente, para poder compreender realmente como arquiteto e urbanista vai agir. E aí, no primeiro período, que é aquele período bem inicial, né, o introdutório, o nosso enfoque é na forma e na representação. Então, a gente vê, de certa forma, como é que se dá esse estudo de formas e como essas formas elas vão se comunicar para as pessoas que vão observar, que vão passar por aquele projeto, que vão olhar aquilo dali que está sendo projetado ou pensado. E aí, nesse primeiro período, quando se constrói, né, a prática de maquetes e a construção de instalações sensíveis, né, ou sensoriais, como a gente também chama. Então, essas escalas, elas são essas instalações, elas são em escala 1 para 1, então é em escala real mesmo, e aí a gente pensa em como as pessoas vão se sentir dentro dessas instalações, e normalmente essas instalações acontecem dentro do galinheiro. Então, é botar a mão na massa mesmo e fazer a instalação ficar em pé, fazer o pessoal sentir qual é o objetivo ali da instalação, se é sentir um cheiro, se ter uma sensação diferente. Então, esse é o foco do primeiro período. Pode passar, por favor. Já no segundo período, né, o nosso enfoque é no espaço e sociedade. Então, já no caso, pensando como aquilo que é projetado se relaciona com a sociedade. E qual necessidade? Então, normalmente é se pensado em trabalhar em um bairro, e aí os estudantes, orientados por professores, eles vão entender qual a necessidade daquele bairro. E aí, a partir disso, se projeta um equipamento público voltado para a necessidade própria daquela população, seja uma biblioteca, quiosques,
seja uma parada de ônibus, por exemplo. Então, não são projetos muito grandes e são, como a gente está vendo na imagem, né, questão de desenhos e também de maquetes. Tá? Então, é como se relaciona aquilo que é pensado e projetado dentro de uma sociedade, como aquilo dali vai interferir na vivência da sociedade. Pode passar, por favor. Bom, e chegamos no terceiro período, que eu não posso nem falar, porque é meu xodozinho esse período, e ele que o enfoque é o projeto e tecnologia, e é nele que a gente começa a ter as disciplinas que a gente diz assim, o cargo-chefe do curso, que a gente vai ver história da arquitetura e urbanismo, a gente vai ver PEPUR, que a gente chama que é Projeto Planejamento Urbano e Regional, as disciplinas de projeto de arquitetura. Então, junto ao que o Antônio falou, é como se cada período fosse adicionando um novo conhecimento. E no terceiro período, além da forma e do espaço, também definido por Antônio, a gente acrescenta um novo parâmetro, que é a estrutura. E como ela se materializa? Ela pode ser... os professores geralmente tentam desenvolver um projeto de terminal rodoviário, de igreja, já teve de mercado público, ou então de centro comercial. E por que precisam ser espaços tão grandes? Para a gente justamente botar a cabeça para pensar nesse espaço grande, que vai pensar assim, numa estrutura que funcione, que dê certo e que crie esses grandes vãos. Trabalha-se muito com os grandes vãos nesse período. Pode passar. E o que é adicionado no quarto período? O enfoque do quarto período é o meio ambiente. Então, a gente acrescenta o parâmetro do entorno. É nesse período que a gente vai fazer as primeiras análises urbanas de compreensão da cidade. A gente tenta levantar e criar dados através de mapas das edificações do entorno, do traçado viário. O traçado viário que eu falo aqui são das ruas. E do parcelamento, que seriam os lotes. É aí que a gente vai começando a ter uma amplitude maior de que o curso, eita, não é só projetar edifício, gente, é muito mais que isso. E aí a gente tem no quarto período o projeto final, o produto final, vamos dizer assim, seria o centro comunitário, que é justamente para atender a necessidade de uma comunidade, que a gente vai se focar ao longo do período, e propor no final, seja um centro para uso de lazer, ou uso de, não sei, de auditórios, algo que seja propositivo, que seja necessário para aquela comunidade. Pode passar. Bom, chegamos no quinto período. O quinto período é o primeiro período que a gente realmente sente de maneira mais acentuada a integralização entre matérias. Os professores de urbano, projeto e paisagismo dão aula, né, juntos, não juntos falando ao mesmo tempo, mas na mesma sala de aula, e eles se organizam para que cada aula a gente tenha um pouco de acesso a cada conteúdo. E a gente vai desenvolvendo praticamente junto. A gente vai desenvolvendo o projeto dentro de um perímetro urbano e, ao mesmo tempo em que a gente olha para o perímetro urbano, a gente olha para o projeto e a gente também vai lidar com a paisagem que existe nesse perímetro urbano e também fazer como adotar estratégias de que a paisagem, na questão do paisagismo, também se integre sem ser uma coisa extremamente contrastante. O enfoque desse período é um ambiente construído, e isso vai rebater na habitação de interesse social. O foco do projeto é a habitação de interesse social, que a gente vai desenvolver e ter acessos a bibliografias para entender mais ou menos como é a questão do déficit habitacional, que é muito acentuado no nosso país, como que a gente vai ver o que foi feito ao longo, né, da questão do histórico, o que foi feito em habitação de interesse social, entender o que aconteceu dentro das questões urbanas, com as questões projetuais, até os dias atuais, e propor novos projetos dentro daquelas coisas que a gente aprendeu como sendo acertos e erros. Pode passar, por favor.
No sexto período, o nosso enfoque é a verticalização em paisagem. E aí, essa verticalização, ela vai ser estudada também, porque a verticalização tem várias, como eu posso dizer, nuances delicadas que a gente precisa fazer uma boa análise. A gente também vai entender como essa verticalização vai ser implementada no perímetro urbano. A gente, obviamente, o nome do curso é Arquitetura e Urbanismo. O prédio, ele não está deslocado da cidade, ele está dentro de um entorno, dentro de uma realidade. Uma construção, ela vai modificar, principalmente uma construção vertical, vai modificar todo o entorno e a gente vai fazer esse estudo, né? Estudar a vizinhança, estudar acessos, estudar vias locais, vias arteriais, e entender como uma verticalização vai impactar uma vizinhança. Pode passar, por favor. Já no sétimo período, o enfoque é patrimônio histórico. E nesse período, onde a gente sente de novo, né, essa integralização mais acentuada. E a gente vai ter um perímetro em sítio histórico. Esse trabalho especificamente aconteceu na Cidade Alta. As pessoas vão encontrar os prédios históricos e vão ver como vai fazer esse projeto de restauro e revitalização desse prédio. E, nesse projeto especificamente, o grupo escolheu fazer um reuso de um edifício histórico com um restaurante. Pode passar, por favor. Acho que tem mais um slide. Pronto. Como eu tinha dito anteriormente, o sétimo período é muito acentuado, essa integralização de disciplinas. E, ao mesmo tempo que você está fazendo um reuso de um prédio histórico, você está entendendo esse sítio histórico. E você está entendendo como esse sítio histórico, também pelas questões históricas, da disciplina de história que a gente paga, a gente vai entender como esse contexto, essa vizinhança aconteceu e como a gente pode também ressignificar alguns aspectos do nosso sítio histórico. Então, é um período bem denso, porque estamos lidando com patrimônio, né? Patrimônio tem todas as suas questões e protocolos, mas é extremamente interessante também. Pode passar. E aí, quando vocês chegam no oitavo período, o enfoque é complexidade, ou seja, a gente está falando de edifícios complexos, e geralmente essa complexidade é em função da diversidade de atividades que esse edifício abrange, e, por consequência, os vários fluxos que ele vai ter. Não são várias atividades acontecendo e acontecendo de formas diferentes, como, por exemplo, hospitais, aeroporto, escola, às vezes também entra nesse período, porque são espaços em que a gente tem um grande número de pessoas fazendo coisas diferentes e envolvem, por exemplo, quando a gente pensa hospital, aeroporto, protocolos de que tem atividades que nem todo mundo que vai acessar o edifício pode acessar aquela atividade. Então, você pensa no hospital, tem todo o material que ele teve contato, né, o material sujo, digamos assim, que ele não pode ter contato com os pacientes, para evitar ao mínimo, né, diminuir ao máximo, na verdade, risco de contaminação, de infecção. Então, quando a gente fala de edifícios complexos, né, e o enfoque é a complexidade, é porque geralmente são projetos em que a gente tem atividades diferentes, que têm demandas muito diferentes entre si, e que a gente tem que ter toda uma preocupação com os fluxos que estão acontecendo nessa edificação. Pode passar. O nono período é outro período em que, como o pessoal falou, é integrado. Nesse período, o enfoque são as demandas sociais e o que a gente vai fazer é uma intervenção social em determinado espaço. O que significa? Significa que no início do semestre é escolhido entre a equipe de professores e de estudantes uma área para a gente trabalhar. E aí, quando a gente vai para essa área, que a gente vai para campo, a gente vai ter contato com agentes sociais daquele espaço,
com pessoas que desenvolvem atividades de educação, de saúde, a população moradora, enfim, uma série de pessoas em que a gente vai estar em contato para estar conversando sobre as potencialidades e os problemas daquele espaço trabalhado. E aí é por isso que é uma intervenção social e ela não é pré-definida logo no início do semestre, porque é uma intervenção que vai ser muito de acordo com o que a gente conversar com aquela população, com aquele grupo de pessoas. Então, pode ser que, então, desse período seja um equipamento urbano e coletivo, né? Pode ser que a demanda daquilo ali seja que a gente pense um grupo de ruas e avenidas e uma escola e um posto de saúde. Pode ser que eles tenham uma urgência, uma demanda habitacional. Então, pode ser que, novamente, a gente esteja falando de reformas. Então, nesse sentido, o nono período, ele é uma demanda social, porque a gente entra em contato com essa população, e a partir daí, junto com ela, que a gente vai desenvolver qual intervenção vai ser feita. Pode passar. Por favor. Décimo período é o nosso último período regular, né? Se você, no caso, não atrasar o curso, é o seu 10º período, é o seu último, e nele você faz exclusivamente o trabalho final de graduação. Eu dei ênfase no exclusivamente porque em outros cursos é possível que você pague outras disciplinas e faça o trabalho final de graduação. No nosso, isso não é mesmo recomendado. A gente faz de tudo, né, tanto estudantes como professores, para que se chegue no trabalho final de graduação tendo que fazer exclusivamente ele, para que você não esteja em débito nenhuma hora de atividade optativa, nem de complementar de nada, para que você possa se dedicar exclusivamente a esse trabalho. Por quê? Porque é o seu trabalho final, e significa, para o nosso curso, que você vai fazer ele individual, e ao longo do curso a gente faz muitos trabalhos em grupo. Esse você faz individual. O tema é livre, então você que vai escolher com que você vai trabalhar, se vai ser teórico apenas, se você vai desenvolver algum projeto, se esse projeto ele é arquitetônico, ele é um projeto de escala urbana, ou se ele vai ser um reuso. Tudo isso quem define é você, e você vai estar com um orientador, e se quiser um co-orientador, ou co-orientadora, ou orientadora, e juntos vocês vão desenvolver esse trabalho. Ao final, vocês apresentam, tem 2 momentos, né? Tem uma pré-banca ali, que você apresenta 50% mais ou menos do trabalho, e aí é um momento muito bacana, porque é um momento em que os professores, vai ter um grupo de professores para chegar junto e dar sugestões. Pelo menos a minha pré-banca foi um momento muito rico, apresentou muito o meu trabalho, e depois você continua desenvolvendo o trabalho até chegar à banca final e apresentar. Se eu não me engano, aqui a gente tem um TFG que foi o Reuso não, porque eu acho que manteve como teatro, eu não lembro. Eu sei que pegaram o Teatro Sandoval Vanderlei, né, como objeto de estudo, não lembro se manteve como um teatro, se foi, né, mais uma questão de restauro. Manteve, né, Danilo? Eu acho que esse aqui é do Jacó, que foi Reinaldo que fez. Ele fez uma intervenção na comunidade do Jacó, foi um projeto colaborativo, então ele esteve em contato junto à comunidade, e tem o de Sal, que foi um trabalho teórico sobre especulação imobiliária aqui em Natal e a questão dos vazios urbanos, com enfoque em Ponta Negra. Pode passar, eu acho. Gente, eu vou tentar adiantar rapidinho o que a gente tinha para terminar a apresentação, porque eu estou vendo que a gente está com várias dúvidas. A gente trouxe só um slide falando sobre o que é o centro acadêmico, e quem não está muito familiarizado com esse universo do ensino superior, o centro acadêmico ele é uma entidade estudantil que serve para representar os estudantes. E lá no curso da gente, a gente tem como entidade o CAAU, que é o Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Pode passar. A gente trouxe rapidinho algumas das nossas ações, e a participação política a gente foca muito sobre isso, porque eu gostaria de dizer, primeiramente, a cidade ela é política. Então, os conflitos, os desejos, eles estão todos postos nesse meio urbano, e eles às vezes são contrastantes.
Então, é muito importante a gente ter essa consciência, essa responsabilidade como futuros profissionais, de que a gente vai ter que lidar com essas diferentes demandas. Porque todo mundo precisa de casa para morar, todo mundo precisa de praça para ter um espaço de descontração, todo mundo precisa de hospital para ser atendido. Enfim, a gente organiza também o Ocupa Galinheiro, que é um espaço para a gente intervir sobre o galinheiro e também melhorar a nossa dinâmica lá dentro. A gente tenta explorar saraus e festas, porque não é só de academicismo que vive o estudante. Pode passar, próximo. Um ponto bem positivo e que é bem inovador até para o UFRN é a semana de avaliação e planejamento que a gente faz em conjunto com a coordenação e o departamento, em que a gente desenvolve conversas afiadas, trazendo pessoas e profissionais que tentam debater temas bem atuantes. E essa semana ela é basicamente para os alunos se reunirem junto com os professores, identificarem os problemas do semestre passado, quais são soluções em conjunto, e a gente também trabalha o que é que vai ser feito nesse semestre, com cada uma das salas. Então, a integração que a gente falou, ela não está acontecendo só em sala de aula, ela acontece em todo canto desse curso. Então, é por isso que a gente sempre reforça muito isso. E, por fim, a recepção dos calouros, que a gente tenta fazer através da macaxeirada, e a gente tenta sempre criar essa ligação entre os alunos de diversos períodos. Pode passar. Ai, desculpa, comecei a falar sem o microfone. Sim, chegamos na nossa semana acadêmica de arquitetura e urbanismo da UFRN. Como diz o nome, é uma semana acadêmica. Nós não temos aulas, geralmente costumamos não ter aulas, porque as nossas vivências, as oficinas, o aprendizado, ele vem de outra maneira. Muitas vezes chamamos palestrantes de outros estados, de outros lugares do Brasil, para falar sobre o foco que nós estamos dando na semana acadêmica. Cada semana acadêmica vai ter um foco diferente, e a gente geralmente se divide em 4 eixos, e esses eixos têm a ver com esse foco, mas mais esmiuçado, e dura o dia inteiro. Pode passar, por favor. Nós contamos com palestras, como eu tinha falado, palestras, mesas redondas, vivências, e no último dia, a semana acadêmica, desculpa, não falei antes, acontece de 2 em 2 anos, e tem uma intervenção no galinheiro ao final dessa semana acadêmica. Uma das nossas paredes do galinheiro tem nossas manifestações artísticas, e aí aí são imagens dos alunos fazendo parte dessa oficina de intervir nessa parede e deixar coisas que transbordem tanto a identidade do goiabeira daquele ano, daquele período, quanto coisas que nós vivemos, experiências nossas que temos no curso, piadas internas, momentos de descontração, realmente algo fantástico. Pode passar, por favor. E aí, trazendo para vocês, só para a gente poder finalizar e ir para a parte das perguntas, né, o nosso goiabeira, que é o nosso, como a gente chama carinhosamente a nossa semana acadêmica, esse aconteceu, né, a última edição foi no ano passado, em 2019, e aí a gente teve vários obstáculos em si para poder enfrentar. Então, aí está o nome, né, o início de um sonho, foi quando a gente saiu no meio da rua, naquela manifestação, nas manifestações que aconteceram ano passado, vendendo água para conseguir dinheiro para a nossa semana acadêmica. Porque até então a gente tinha conseguido a verba de eventos que acontecem na UFRN, só que também foi naquele período em que as verbas das universidades federais, instituições federais foram cortadas, então a gente não recebeu esse dinheiro. E aí a gente realmente botou a cara na rua e vamos vender e vamos fazer o evento acontecer. E aí a primeira foto, né, o início do sonho, a gente saindo para vender água, e deu tudo certo, é a foto final do nosso evento. Então, trazendo também essa ideia de que a união que a gente tem, a relação que a gente tem entre os alunos em si do curso de arquitetura, traz na verdade, dá a esse curso não só a qualidade acadêmica, mas a qualidade de vivência. Né? A gente até diz que o galinheiro é a nossa segunda casa,
a gente passa bastante tempo do nosso dia no galinheiro, e aí tudo isso converge para que a gente se sinta bem, seja as pessoas com quem a gente convive, o ambiente em que a gente produz e cria também. E é isto. Vamos para as nossas perguntas. Vocês querem que eu leia ainda? Por favor. Por favor. Porque tem muita coisa, eu vi que... É, realmente muita coisa. Deixa eu só subir aqui. Sara e Mariana, vocês querem ligar o microfone? Porque aí fica... vamos Oi. ficar mais descontraídos agora. Vou ler um aqui. Quais são as principais diferenças entre o curso de arquitetura e de engenharia civil? E aí, quem vai? Sara? Vai, Sara. Eu posso Gente. falar, Vai, Mariana. a engenharia civil, as pessoas costumam confundir muito, né, antes de entrar a engenharia civil com arquitetura. Dentro da universidade, quando a gente vê a grade curricular, é completamente diferente. A engenharia civil, você vai pagar matérias como Física 1, Física 2, Física 3, Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3, Mecânica dos Sólidos, Mecânica dos Fluidos, pontes, estradas, instalações hidráulicas. Arquitetura, a gente vai pagar desenho, geometria analítica, se eu não me engano, e projeto. Conforto ambiental, história. Engenharia civil, se eu não me engano, na UFRN só tem uma matéria de desenho técnico. A gente paga desenho técnico praticamente em todos os períodos, né? Lidamos com vários softwares que engenheiros civis, na formação generalista, não dão enfoque, que são softwares para maquetes eletrônicas. E também tem hoje em dia tem um BIM, né? Que geralmente são os mesmos softwares, só que com manifestações, digamos assim, diferentes. Só que o que o arquiteto faz nesse software de BIM não costuma ser o que um engenheiro estrutural vai fazer, por exemplo. Tem como um arquiteto ser um arquiteto estrutural, mas, por exemplo, o arquiteto não faz ponte, engenheiro faz. Arquiteto não faz estrada, viaduto, engenheiro faz. Tem, por exemplo, o Calatrava, né, que em Santiago Calatrava, que é um arquiteto, mas ele é arquiteto e engenheiro civil. Então, ele tem várias pontes ao redor do mundo, a ponte em Buenos Aires, ponte na Holanda, ponte em Veneza. Aí ele consegue fazer ponte porque ele é engenheiro civil. Mas dentro, a grade curricular é completamente diferente. Se você... Oi. Não, é só para acrescentar o seguinte, o importante também é frisar de que as atuações de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico, por exemplo, são profissões complementares. Eu não posso, por exemplo, fazer um projeto de um edifício e dizer, ok, está entregue, está ok. O estudo estrutural, quem faz é o engenheiro, eu vou precisar do engenheiro elétrico e do engenheiro hidráulico para complementar o projeto. Só que o foco é diferente, como o Mário falou. Né? O arquiteto ele vai saber mais ali como vai se dar o uso, a influência daquela edificação, daquela intervenção na cidade. O engenheiro ele vai estar mais ligado a questões estruturais, ou a questão mesmo de como tornar isso ali construído. Então, são mais esses elementos. Desculpe cortar, Mari, foi só para acrescentar. Não, sem problema, amigo. Fique à vontade. Vamos ver. Como são as aulas práticas? A gente tem aulas práticas, vamos dizer assim, desde o início, desde o primeiro período, porque e uma das nossas inquietações agora no ensino proposto remoto da UFRN, nesse semestre, é que a arquitetura é um curso de vivência, gente. É um curso que a gente tem que botar a mão na massa para fazer, porque senão a gente não está fazendo arquitetura. No primeiro período, como o Antônio falou, a gente faz as instalações, é a gente que monta tudo aquilo, que bota coisa para ficar em pé mesmo. Então, em muitos períodos a gente precisa ir fazer as análises, ir nas comunidades fazer análise, a gente precisa analisar os mapas, a gente precisa estar em contato com as pessoas, a gente precisa ter a percepção do local, porque a gente fala muito sobre a arquitetura, que ela precisa ser sentida, para você não
vamos dizer assim, você não experimenta arquitetura vendo foto, você experimenta arquitetura estando lá. Então, é basicamente isso. A gente tem muitas matérias que é de produção de maquete, que é se vocês puderem complementar aí, pessoal, de desenho. Então, é algo bem mão na massa mesmo. Que a gente tem que estar... Não é só pensar a teoria. O nosso curso ele tem muitas práticas, como disse Danilo, desde o primeiro período. No projeto de verticalização, no período de verticalização, a gente vai num canteiro de obras de um prédio, um edifício vertical, entender edifícios complexos, se for um hospital, tem visita de campo dentro de um hospital, para entender como é um hospital. Habitação de interesse social, a gente vai em algum lugar que tenha esse enfoque, por exemplo, um complexo do Minha Casa Minha Vida, algum lugar que, para a gente entender essas realidades, conversar com as pessoas, ver as queixas delas, entender tudo o que está acontecendo, todo o processo. Realmente tem muita prática. Vamos ver. Como vocês decidiram que era isso que vocês queriam? É algo mais pessoal, né? É muito pessoal. Para mim, por exemplo, foi um processo. Eu terminei ensino médio, não entrei de cara. Eu fui para... Primeiro, passei no técnico subsequente de edificações, eu não lembro se o nome era esse, no IF, né? Que era um técnico para quem já tinha terminado o ensino médio, mas para mim já foi técnico, não deu certo. Depois eu passei em artes visuais, fui para um extremo oposto do que eu estava fazendo. Estava gostando, mas também não foi isso. Eu já vinha pensando em arquitetura, né? Então foi uma dificuldade também de ingressar também de cara no curso. Quando eu ingressei em arquitetura, também não bati o martelo já, e é isso logo de cara. Para mim, teve 2 momentos. No quarto período, eu falei assim, tá aqui, tô gostando disso aqui. Que para mim foi quando entrou PEPUR mais presente. Foi bem puxado, mas foi quando eu me encontrei. E eu falei assim para mim, tá, vamos vendo. Se eu passar do 6º período, eu termino o curso. Terminei e aí deu tudo certo. Mas é um negócio muito pessoal, porque assim, ao longo do curso você vai passar por várias etapas. E é muito comum você gostar de um período e falar assim, tô amando fazer isso aqui, e no período seguinte você ficar assim, tá, isso aqui não é muito minha cara. E tudo bem, porque a gente tem muita noção de que a gente às vezes vai entrar na graduação e vai gostar de tudo. E conversando com outros amigos de outras áreas, é muito comum a todas as profissões que você tem as suas áreas de enfoque, mas que o curso te oferte passar por várias delas. Então, esse negócio de bater o martelo e falar, é isso, varia muito de pessoa para pessoa. Você bate assim de cara, o primeiro período é isso. Tem gente que chega assim, era um sonho de infância ser arquiteto urbanista. Não foi o meu caso. Conheço pessoas que foram. Teve gente que falou que terminou o curso e falou assim, tá, vou pegar esse conhecimento, mas não vou fazer projeto, eu vou fazer cenografia. Eu vou fazer cenografia de série, eu vou fazer cenografia de teatro. Que são, por exemplo, que a gente não vê diretamente no curso. Então, é um negócio muito pessoal mesmo. É um processo, assim, de autoconhecimento, né? Quando a gente está no ensino médio, como a Sara falou, a gente tem muito... Eu lembro que eu e os meus amigos no ensino médio tínhamos muito essa falácia de que a gente não gosta de matemática, mas se a gente entrar no curso que a gente sonha, tudo vai ser lindo e perfeito. Não é. Tem enfoques que a pessoa gosta mais. No meu caso, assim como Sara, foi um processo. Eu já fiz 4 cursos, a arquitetura é o meu 4º curso, e eu demorei muito a me descobrir. Na verdade, eu demorei muito a descobrir que a arquitetura era o que eu queria, porque desde criança eu tinha uma percepção muito forte sobre os bairros, e era uma coisa que meu pai achava muito interessante. E eu nunca achei, porque eu tinha aquele estereótipo de que arquiteto é decorador de casa. E eu sempre gostei de algo maior. E aí, teve uma época que eu fiquei muito perdida, e meus pais, todo mundo, na verdade, falava para mim, você tem muito jeito de que gosta de arquitetura, você nunca pensou em fazer, não? E eu dizia não, porque eu achava que era decorar casas. E aí, quando eu estava perdida, meu pai chegou e falou, faça arquitetura, senão, se você entrar no curso e souber que não é aquilo que você gosta, você simplesmente sai e vai tentar outras áreas até se descobrir. E aí eu entrei no curso, realmente,
como quem não queria nada, literalmente. E eu me apaixonei até hoje, não tem nenhuma matéria que eu realmente não seja apaixonada. Isso é um problema, porque afinal de contas você tem que focar uma hora, mas eu realmente gosto de todas as áreas de arquitetura, mas demorou muito tempo mesmo até eu perceber que era isso que eu queria para mim. Eu acho que eu já me senti contemplado pelas meninas para a gente passar para outra pergunta. Eu também. Tem muitas, eu tô... Tá. Quando se faz um projeto de uma casa barra apartamento, dependendo do quanto o cliente quer mudar o ambiente, o arquiteto utiliza todas essas áreas? No caso, eu acho que são aquelas áreas que eu estava falando, de urbanismo, paisagismo, Eu vi enfim, sim, foi uma das primeiras. vai depender muito do que vai ser feito no projeto, né? Porque, por exemplo, arquiteto, infelizmente, é muito conhecido, só faz projeto de interiores, ou só decora a casa, né? E aí não é só o que a gente faz. Então, isso é uma coisa do que a gente faz. Então, vai depender muito do que é o projeto. Acho que Sara, como recém-formada, pode falar mais com relação a isso. Gente, depende muito do projeto mesmo, como o Antônio falou, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vai, por exemplo, deparar com clientes que eles querem fazer uma reforma simples, de expansão, eles querem adicionar 2 cômodos na casa. Ou então, tem clientes que eles, da parte interiores, por exemplo, que eles não querem um projeto de interiores de fato, mas eles querem soluções simples para que você reorganize o que ele já tem, para que fique uma coisa mais funcional. Então, você já não vai mexer, fazer uma reforma estrutural, você não vai derrubar nem subir parede, você não vai ter que pensar onde é que vai ter janela, porque ele quer pegar aquele espaço ali e só ver como reorganizando eu posso deixar ele mais funcional, mais aconchegante e tudo mais. Agora, se eu tenho, sei lá, se meu cliente, ele é uma instituição, ou se ele é uma pessoa mesmo que reside num prédio histórico, que a gente tem esses casos, né? Mora pessoas de Cidade Alta, Ribeira, por exemplo, e ele quer fazer uma reforma, então eu vou ter que pensar uma série de questões, como é que eu posso intervir, mas eu tenho que manter uma série de características. Eu não posso descaracterizar a edificação se ela ainda tem aquele aspecto histórico. Então, eu tenho que colocar aí em jogo todo o conhecimento que eu peguei lá no 7º período, mas também os conhecimentos de história que a gente tem. Se uma reforma que a casa tem muitos problemas, então eu tenho que mexer na estrutura, porque está com infiltração, o teto está comprometido, a estrutura está comprometida, então eu tenho que chegar junto com a parte de estruturas. Se eu quero mudar banheiros de lugar, uma caixa d'água de lugar, então eu tenho que chegar com o conhecimento de instalações hidrossanitárias. Se aquele ambiente tem poucas tomadas, eu estou precisando, então tem que chegar com a questão elétrica. Depende muito da complexidade do trabalho, depende muito do que seu cliente está buscando, depende de quem é seu cliente, porque nem sempre é só uma pessoa física, às vezes pode ser instituição, às vezes pode ser, inclusive, o poder público. Tem uma série de serviços que a gente oferta e que aí a gente vai estar usando, às vezes, mais uns conhecimentos, outros menos, mas é justamente por isso que o curso ele pesa pela integração, porque uma coisa é realmente fato, é muito difícil ter um conteúdo que você fala assim, isso aqui eu não uso, porque por mais que precise de outros profissionais, por exemplo, não é na nossa alçada essa questão de estruturas, nem de instalações e tudo mais, mas a gente tem que ter uma noção, eu tenho que saber conversar com esse engenheiro, falar, estou pensando isso aqui, eu tenho que saber conversar com aquele engenheiro eletricista. Eu preciso desses pontos de tomadas. Como é que a gente faz? Então, é muito difícil ter um aspecto, algum conhecimento que a gente fala, nunca vou usar. Deixa eu ver a próxima. Quem fez o técnico em edificações vai ter alguma base boa no curso? Vai que Me senti contemplado. Gente, eu também fiz técnica de edificações no IF e eu sinto que você vai ter uma certa base em relação a outras pessoas que fizeram ensino médio, e isso quer dizer que você, em alguns momentos, vai ter uma certa facilidade, ou você vai conseguir relembrar coisas que você viu no técnico,
mas que não necessariamente o técnico que a gente vê em arquitetura ou até mesmo engenharia civil. Mas o técnico, ele é uma área um pouco mais, digamos, resumida do que a gente vai abrir esse horizonte dentro da arquitetura e urbanismo. Então, você consegue utilizar as disciplinas de desenho técnico que você viu no IF, você vai ver, se você teve disciplina de CAD, você vai conseguir aproveitar, assim, eu digo, aproveitar os conhecimentos. Muitas das questões sobre estruturas que você viu, assim, bem basicamente, as matérias têm as disciplinas de estrutura de arquitetura, então você vai ter um certo... você vai conseguir relembrar muitas coisas do que você viu. Então, assim, bem relacionado, esses dois cursos. Como funcionam os concursos internacionais? Na UFRN temos oportunidades de participar? Vocês já tiveram algum contato? Então, Danilo quer falar? Não, pode ir, amigo. Não, assim, a gente é sempre estimulado, até por questão mesmo de ver os alunos em si, né, nossos contemporâneos, né, de curso, participando de concursos. Então, vou puxar de novo a sardinha para o lado da gente. Nós estamos vindo há alguns anos recebendo a cada ano, a cada 2 anos, algum prêmio em concurso. E aí, por exemplo, ano passado a gente recebeu um prêmio internacional, né, na América Latina, que foi um concurso de uso de aço. Então, a gente é, sim, estimulado, principalmente porque tem alguns professores que convidam o aluno, estimulam a gente a poder participar de concursos. E aí vai também, claro, da intenção de cada aluno, né? Tem alunos que gostam da área de concurso, tem alunos que não gostam da área de concurso, então vai muito do seu objetivo também no curso. Danilo participou de um já. Porque eu ia falar que também tem os concursos regionais. No caso, teve ano passado, concurso aqui, Foi ano passado? Eu me esqueci agora. Mas o do Reis Magos, que eu acabei participando, e que traziam reusos para o Reis Magos. Então, a gente tem essa realidade, assim, muito bom participar de concurso. Eu incentivo muito quem tem vontade. E agora eu também, provavelmente, estou me encaminhando a participar de outro. E é muito bom, gente. Você aprende muito, porque em sala de aula você não tem vamos dizer assim, a pressão que você tem que ter de decidir coisas. Que você sente que na sala de aula você tem um amparo maior. Então, é muito bom participar do concurso. A disciplina de física se faz muito presente no curso ou apenas o básico? Olha, eu vou falar com uma pessoa que não gosta de física. No médio, não, de verdade, eu fiz informática no IF, e aí depois eu vi que não era informática, mas a disciplina de física, eu não sou a pessoa apropriada, assim, para você dizer, faça aqui um cálculo de física. Se você me pedir para fazer sei nem como é mais o nome, movimento regular uniforme, não sei mais nem se é isso, não me pergunte. Mas, assim, a gente vê princípios de física, principalmente na parte de estrutura, quando a gente vê a questão de tensões, de forças, esforços e tudo mais, mas não é aquela coisa, tipo, tão aprofundada como um engenheiro, certo? Como no curso de engenharia civil, por exemplo. A gente vê para entender como é que funciona. Como é que eu vou colocar uma viga em cima de pilar? Né? Como é que a viga vai resistir ao peso, ao esforço, ao que vai acontecer? Então, é mais nesse sentido. Claro, a gente vê, mas não é tão aprofundado, não é tão usado como um engenheiro civil, por exemplo. Alguém quiser complementar? A gente não paga nenhuma disciplina de física. Pode falar, Sara. A gente vê também de uma forma mais aplicada, eu imagino, né? Pelo menos os professores eles tentam trazer exemplos de sistemas estruturais através de obras que a gente conhece. Em dado momento, eles... pelo menos eu passei por esse trabalho em que a gente tinha que, na cidade, escolher edificações diferentes, com sistemas estruturais diferentes, tarará. Então, eu também sou do time de Antônio. Eu sou a pessoa que tem que fazer um projeto, eu vou contar com o meu coleguinha engenheiro para assumir essa parte com propriedade, mas a gente tem que saber algumas coisas, sim. Mas não é nada presente, assim, daquela, sabe? É o grande foco. Não é. A gente tem que ter noções,
mas é muito noção para que a gente consiga conversar com os profissionais, para que a gente consiga saber o que a gente quer daquele projeto. Só para comunicar, já são 6 horas e 37 minutos. Depois dessa palestra não vai ter mais nenhuma, então eu gostaria de perguntar se vocês querem continuar ou vocês têm algum compromisso que não pode continuar. Eu posso continuar. Também, eu estou de boa. Muita coisa já fiquei assustado. Temos muitas perguntas e o pessoal está gostando bastante, então. Então, bora lá, então. Como é o mercado de trabalho para um arquiteto no Rio Grande do Norte? Sara. Desafiador, galera. O que aconteceu, pelo menos na minha experiência, é que além de recém-formada, eu sou recém-formada no momento de pandemia. Quais as dificuldades que isso trouxe para mim? Existia uma série de rede de contatos que eu acho que a gente consegue desenvolver muito no cara a cara. E aí chega esse momento pandêmico, e aí você é recém-formado, e aí você fica, e agora? O que eu faço? Mas é uma coisa que meus professores diziam, alguns disseram, e eu ficava, não vai ser assim. Porque eles diziam que você tem uma série de dificuldades, existem áreas que são muito mais conhecidas, então existe a dificuldade das pessoas saberem tudo que um arquiteto urbanista faz, porque existe, sim, essa questão de associar mais ao projeto de interiores. Existe também uma noção de que, para fazer uma reforma eu preciso de um arquiteto, até o momento em que você conhece uma arquiteta, um arquiteto, e vê a diferença de um ambiente projetado para você, de um ambiente projetado para aquele grupo, né, coletivo, para aquela instituição, do que se fosse uma execução sem a presença do arquiteto e da arquiteta. E aí eles diziam assim, que trabalho não falta. É um pouco disso, porque a gente tem o desafio de fazer a nossa profissão ser conhecida. Mas depois que você apresenta que outras pessoas, para além da dita classe média alta, elas podem ter acesso a esse serviço. Quando você apresenta que para uma instituição, uma sede de um movimento estudantil, por exemplo, você pode ter o acesso ao serviço do arquiteto urbanista. Quando você para pensar que uma cidade, ela é muito importante que a gente planeje a cidade que a gente quer e que o arquiteto urbanista pode instrumentalizar, né, os seus sonhos de cidade, a cidade que você quer. Então, assim, é um pouco de que existem muitas possibilidades para a gente, em termos do que a gente pode fazer. Em Natal, algumas áreas a gente está criando ainda espaço e reconhecimento, outras já são mais tradicionalmente conhecidas e reconhecidas. Mas que espaço tem. Inclusive, em Natal, existem áreas que a gente vê que existe um déficit de profissionais. Então, quando a gente pensa em projetos complexos, em Natal, a gente pensa num número ainda pequeno de arquitetos e arquitetas, que não é todo mundo que faz projetos complexos. Então, se você se interessa por fazer escola, aeroporto, hospital, tem, sabe? Quando a gente pensa cenografia, existe um déficit. A galera de teatro, já ouvi da galera de teatro que eles precisam de um arquiteto que chegue junto para planejar teatros, para projetar teatros. Quando a gente olha para os espaços públicos da cidade, a mesma coisa. Então, a gente tem muitas possibilidades. Algumas a gente ainda está tendo que criar, né? A gente, enquanto profissional, egresso, fala assim, olha, também faço isso aqui, vamos. Que aquela parte está vendendo sua ideia, vendendo seu peixe, mas que espaço tem. Como funciona as bolsas do curso? Acho que a gente podia juntar essa pergunta com outra que eu vi, que pergunta se o curso é caro. Não sei se vocês concordam. Pode ser. Porque para mim são Concordo. Para mim são duas coisas que se relacionam. O curso de arquitetura e urbanismo, e também a gente ainda pode passar por uma terceira pergunta que eu vi, que é sobre o diferencial da federal. Né? Gente, por que eu estou falando isso? Porque eu fui do movimento estudantil por muito tempo e com contato com outras gerações também. Sim, o curso de arquitetura ele tem um histórico de ser um curso elitizado por conta dos custos que isso envolve. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, que é um curso integral. Então, quando você entra, você tem que pensar como é que você vai permanecer nesse curso, porque a gente passa muito tempo no galinheiro. Então, se você é um estudante
de baixa renda, se você já é mãe ou pai, se você é uma pessoa que precisa trabalhar, ter uma renda, e o seu trabalho é o trabalho comercial de 8 horas por dia. Tudo isso vai dificultando muito a sua permanência no curso. E aí é que entra toda a política de assistência estudantil, que para cursos como o nosso é extremamente necessário. Então, qual é o diferencial da Universidade Federal que eu vejo? É justamente as políticas de permanência estudantil, que por mais que tentem ameaçar elas, a gente está defendendo sempre com unhas e dentes e conseguindo manter. Existem as políticas da própria UFRN, então, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio óculos, os próprios serviços da UFRN, você pode ter acesso a dentista, por exemplo, por programas da universidade, a psicólogos por programa da universidade. Então, tem todas essas questões. E tem as bolsas da gente, tem as bolsas de pesquisa e extensão, que os professores defendem muito, e eles são muito presentes, assim, e sempre está lutando para que a gente mantenha e receba mais bolsas remuneradas. E é o que faz completa diferença na hora da gente permanecer. E eu falo isso como alguém que, no meu segundo período, eu estava tendo acesso à bolsa, e foi assim até o final da minha graduação. Então, para mim, a maior diferença da universidade é que a gente sim, um curso que ele exige um custo, a gente tem despesas com materiais, a gente tem despesas com computador, por isso que é importantíssimo que a universidade tenha um laboratório de informática. Nosso centro acadêmico, ele disponibiliza uma série de materiais para quando você não está podendo comprar os materiais no primeiro período, você pode, centro acadêmico, pegar emprestado, usar e depois devolver. Então, essa política de permanência da universidade pública, as políticas de permanência da universidade pública, essa coletividade que a gente tem no nosso curso, que é uma coisa muito forte, entre centro acadêmico, corpo docente, corpo discente, são coisas que tornam possível que a gente tenha arquitetos e arquitetas não mais de uma origem de elite como era antigamente. Então, hoje a gente tem arquitetos e arquitetas que vêm do interior, que vêm das periferias urbanas e que estão em uma série de vulnerabilidades e conseguem se manter no curso por conta de tudo isso. Falei muito, desculpa. Para fazer o curso... Quer continuar? Não, pode ir. Para fazer o curso é necessário ter domínio sobre desenho manual? Essa é uma dúvida também que eu tenho. Então, gente, é a dúvida mais frequente que aparece no curso. É a dúvida que mais assim, eu preciso saber desenhar para poder fazer arquitetura? Gente, não precisa. A gente tem aula de desenho artístico, a gente tem aula de desenho arquitetônico. Claro que a gente tem que ter, não é nem, tipo, saber desenhar, mas é ter noção de que eu vou precisar desenhar. Então, é ter, de certa forma, a ideia de que, eu vou ter gosto por desenhar, ou então eu vou precisar desenhar, então eu vou ter que desenvolver algumas técnicas. Mas, assim, você não precisa saber desenhar maravilhosamente, nem nada disso, para poder fazer o curso de arquitetura. Tudo isso é ensinado, tudo isso é aprendizado. E é prática também. Eu lembro que Mari falou do Urban Sketches, por exemplo, um grupo de extensão, né? O SK, como a gente chama, além de ser um momento de descontração, de conhecer a cidade, desenhar a cidade, é também um momento de prática. Tipo, quanto mais você vai praticando, e vai vendo, aqui do lado o fulaninho usou tal tipo de material, aqui do outro lado fez isso. Então, você acaba aprendendo mais. Então, não é uma coisa que é seleção para poder entrar, não. Eu vou falar assim por minha experiência do quarto, quinto período. Então, a gente tem que entender assim o desenho como mais uma expressão, e às vezes aqui que logo no início a gente é colocado, porque ele é muito simples de desenvolver as ideias, de sair as ideias. Então, a gente vai vendo e desconstruindo certos parâmetros do que a gente também acha que desenho é bom, porque se for assim, ou se for assado. Então, a gente vai desconstruindo isso também ao longo do curso. E é bom isso. Como funciona os estágios? Alguém vai?
A gente, a gente tem uma certa disciplina, que no caso seria o estágio obrigatório, que a gente, a partir do 5º período, precisa ter um acompanhamento de, se não me engano, 6 meses no estágio. E isso é muito uma relação do mercado com a universidade, e eu vejo que essa é uma relação muito boa, porque, pelo menos agora, no momento de pandemia, a gente todo dia recebe assim, notificações, e mesmo da coordenação, ela sempre coloca um mural de onde está tendo oferta de estágio. Então, nem se preocupem muito, porque o que não falta também, às vezes, é oportunidade. Eu estou fazendo agora o meu estágio obrigatório, e Sara até já comentou, é um curso que a gente passa muitas horas, gente. Então, se a gente já passa muitas horas na universidade, isso quando a gente concilia num semestre que a gente está estagiando, é assim, mais pesado ainda. E uma coisa que a gente não falou até agora, e talvez não sei se vai ser alguma pergunta futura, é se o curso é um pouco difícil. Então, eu diria que é um curso trabalhoso, não um curso que você vai, assim, perder sua cabeça não pensando em cálculos ou algo assim muito teórico, mas é um curso trabalhoso, porque a gente sempre tem que estar ativo, sempre tem que estar fazendo coisa. Então, é isso. Eu vou só complementar rapidinho uma coisa, uma curiosidade, né? Mesmo nesse período de pandemia, a gente estava até comentando no grupo do curso interno de que surgiram várias vagas de estágio, até por questão de ser à distância, né? Agora o trabalho em si. Então, assim, não falta realmente estágio. E eu vou falar também, Danilo, se eu não me engano, ele estagia numa instituição pública, né, Danilo? E aí Isso. eu também participei de um processo seletivo de outra instituição pública e estou na reserva de vaga. Então, assim, cabe sempre concurso de estágio, ou processo seletivo de estágio, seja público ou seja privado. Bom, gente, eu acho que é isso. Algumas outras perguntas que tiveram, a professora de vocês responderam no chat do YouTube, então ajudou muito. É, se teve alguma pergunta que não foi respondida para o pessoal que está assistindo, pode mandar para a gente no nosso Instagram do MSE, e daí a gente pode falar com eles e eles respondem, tá? Porque daí fica mais prático, né? Que nem todo mundo tem tempo para ficar aqui, de certa forma. Então é isso. Muito obrigada a vocês que estão assistindo e vocês que participaram dando essa palestra. Foi algo bem produtivo, ajudou muito. Eu estava vendo os comentários, todo mundo amou. Muitas pessoas até da nossa organização tá pensando aí, entendeu? Então vocês realmente assim arrasaram. E é isso. Terminamos mais um dia de mostra. Amanhã tem mais. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E é isso, galera. Até amanhã. E Gente, obrigada a vocês que palestraram. queria só agradecer a vocês o convite e também agradecer, para vocês entenderem como é essa relação docente, agradecer a professora Amília, que é a coordenadora que está, né, na coordenação do curso, que está assistindo a gente, ela já mandou mensagem aqui. Renato, o professor Renato, conduziu a gente aqui, e a professora Eunádia, que está na chefia do departamento, que ela que está respondendo as perguntas do pessoal nos comentários. Então, muito obrigado pelo convite, e é isto. E bora fazer arquitetura, gente, que o Brasil precisa de muita gente fazendo construção, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Até amanhã. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Tchau, valeu.